pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. Um abençoado domingo, uma abençoada semana, com um evangelho que continua insistindo nessa importância de irmos até Deus. Esse olhar objetivo: eu sou o pão vivo descido do céu. Esse livre arbítrio, meu irmão e minha irmã, de comer ou não deste pão, de nos identificarmos ou não com essa face de Deus que se revela na face de Cristo, com esse caminho, com essa verdade, com esse estilo de vida. Comer dessa carne, ou seja, nos configurarmos nesse caminho, nessa proposta, adentrarmos de corpo e alma, buscando esse alimento e esse livre-arbítrio que dá para você e concede também a mim a liberdade de escolha. E é interessante porque o evangelho de hoje, assim como o evangelho de domingo passado, não existe uma obrigação, não existe uma imposição, existe uma proposta. Existe a proposta, o chamado e essa revelação. Quem vê a mim, vê ao Pai. Esse caminho que me leva até Deus. E é interessante porque essa proposta de Cristo diz para você e para mim qual é a ideia que nós temos de Deus, qual é o conceito que me move até Deus. E essa diversidade ideológica, essa diversidade espiritual, essa diversidade teológica, onde cada um vai buscar essa identidade e muitas vezes transformar essa identidade de Deus naquilo que me apetece. E Jesus no evangelho de hoje deixa claro, mais uma vez deixa claro, quem vê a mim vê o Pai. Então é a face de Deus revelada na face do Filho de Jesus. E aqui a gente começa a entender, ou deveríamos começar a entender, que é necessário fazer uma escolha, é necessário fazer de fato que a minha vida tome uma decisão, tome um rumo, porque senão a gente cai na mesma realidade do evangelho de hoje. O grupo de judeus e o grupo de outras pessoas que tinham a ideia de Deus, muitas vezes, como ainda hoje existe, um Deus que castiga, um Deus que faz milagre, um Deus que vai simplesmente julgar aqui e acolá, um Deus distante, enfim, cada um com a sua ideia, cada um com a sua espiritualidade, mas sem a coragem de assumir um Deus que se revela na figura de Jesus, um caminho revelado por Jesus, e essa configuração que na fragilidade humana Deus se faz presente. Tanto é que qual que é a murmuração dos judeus? Eles vêm, mas não querem aceitar. Mas não é esse o filho do carpinteiro? Como muitas vezes nós sabemos o que tem que ser feito, mas a gente não quer aceitar, a gente não quer se comprometer. E aí a gente faz o quê? Começa a transformar Deus na minha ideologia, naquilo que eu acho certo, na minha teologia. Então eu vou pondo Deus com essa roupagem, eu instrumentalizo a palavra de Deus para levar vantagem aqui, porque eu quero impor a minha verdade. Tantas correntes ideológicas dentro da igreja que manipulam o nome de Deus. E não estou falando de X e de Y, estou falando de tantas vertentes que querem deter a verdade, instrumentalizam Deus de um jeito ou de outro para dizer que essa verdade é a verdade suprema, seja de um lado ou de outro. Ridículo isso, perda de tempo, porque a face de Deus está revelada em Jesus, é o evangelho de hoje, e é nele que nós percebemos qual é o caminho, é olhar a atitude de Jesus Cristo.
muito justo, muito pontual e sem ter partido aqui e acolá, sem ter uma correntezinha aqui ou uma correntezinha lá, sem puxar para isso e para aquilo, porque às vezes o ser humano tem a tendência de puxar o Cristo, o cristianismo, para aquilo que lhe interessa, de um lado ou de outro, e vai manipulando, e só pega aquilo que me faz bem, aquilo que eu quero, como se Deus fosse um produto de uma prateleira de supermercado. Não dá. A identidade está no caminho, na verdade, no estilo de vida que Jesus nos mostrou. Que Deus nos dê essa graça, que Deus nos dê essa coragem e que tenhamos a determinação de não nos acomodarmos e nos instrumentalizar Deus naquilo que eu quero, seja a corrente X, a corrente Y ou qual seja a corrente. Cristo é o caminho, é Ele a verdade e é por Ele que nós chegamos ao Pai. Que Deus nos abençoe e nos guarde, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.